Nós vamos até a casa de Jesus, na maioria das vezes, levado por amigos ou familiares que querem nos ajudar, pedir por nós, intervir por nós, pedindo pela nossa cura. Se não é um amigo, irmão, um conhecido encarnado, pode ter certeza que é um desencarnado, o nosso anjo da guarda, alguém muito querido que está ali nos inspirando para irmos até a casa de Jesus. Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos abençoe. É uma alegria estarmos aqui reunidos para refletirmos sobre o Evangelho, à luz da doutrina espírita. E eu vou sempre trazer aqui essa linda mensagem que Alcione nos trouxe no livro Renúncia, no qual ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Eu vou convidar a todos agora para fecharmos os olhos, para fazermos uma primeira prece. Vamos então elevar nosso pensamento, nosso sentimento ao nosso querido Mestre Jesus e agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos para refletir sobre os seus ensinamentos. Agradecer a presença dos bons espíritos que nos acompanham. Agradecer a presença dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores. E vamos pedir a eles que nos abençoem, para que possamos, durante a reflexão dessa manhã, expandir um pouco mais a nossa visão e compreendermos um pouco mais sobre os assuntos que iremos revisar. Mas vamos pedir principalmente que eles nos ajudem a conseguir levar e praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Peço a licença para ler uma prece lá do capítulo 28, uma prece que se chama Prece para si mesmo. Espíritos bem-amados, anjos da guarda, que pela infinita misericórdia de Deus tenha permissão de velar pelos homens. Protejam-nos em nossas provas terrenas. Deem-nos a força, a coragem e a resignação, inspirando-nos tudo o que for bom e livrando-nos da inclinação para o mal. Que a bondosa influência que irradiam penetre em nossa alma, fazendo com que sintamos a presença de um amigo devotado, que vê os nossos sofrimentos e compartilha de nossas alegrias. E você, meu bom anjo, não me abandones. Preciso de sua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser me enviar. Que assim seja. Viva Jesus. Então hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 24. Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. É um capítulo que fala sobre a divulgação do Evangelho. Então vamos começar com a mensagem que Mateus traz ali logo no item 1 desse capítulo. Mateus diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Eu gosto muito de começar com definições, então acho importante a gente entender o que é candeia e o que é alqueire. Então, o que é uma candeia? É um utensílio de barro onde se coloca o óleo para alimentar uma mecha que sai pelo bico. E o que é um alqueire? É uma cesta que era utilizada como medida de capacidade de grãos. Mas aqui é importante a gente entender que essa candeia a qual Mateus e Jesus se referem é um simbolismo do conhecimento, da sabedoria. E já que estamos falando de conhecimento, é importante trazermos aqui outras duas definições que utilizaremos durante a nossa reflexão. A primeira definição é conhecimento debaixo do alqueire. O que é um conhecimento debaixo do alqueire? É um conhecimento que lhe é ocultado propositadamente, fazendo com que aquele que não tem acesso a essa informação seja facilmente dominado.
E existe uma outra definição, que é o conhecimento sob reserva. O que é um conhecimento sob reserva? É um conhecimento que ele é transmitido cautelosamente, gradualmente, de acordo com que a pessoa tem capacidade de compreender, de digerir. Então, é importante a gente mostrar, né, essa verdade. Enquanto esse conhecimento debaixo do alqueire, ele vai ocultar uma verdade com fins de manipulação, o conhecimento sob reserva, ele vai transmitir uma verdade de acordo com que a pessoa pode digerir. Então, já que definimos aqui alguns termos importantes, vamos agora ler o item 3 desse começo do capítulo, que é um item também de Mateus. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Fala ao povo por parábolas, porque vendo, não enxergam, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão. Porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo, assim, que eu possa curá-los. É uma linda mensagem, mas o que a gente vai entender aqui? A gente vai entender por que Jesus falava por parábolas, ou seja, porque a luz que ele levava era uma luz, um conhecimento sob reserva, era uma sabedoria cautelosa. Vamos imaginar a situação. Jesus resolveu que ele queria, que ele iria levar a boa nova para aquele povo, mas ele tinha um pequeno problema. Como que ele levaria essa informação para um povo que ainda estava tão envolvido no mundo material? Como que ele levaria o mínimo de informação para esse povo? E o que Jesus foi fazer? Ele foi refletir sobre esse pequeno problema. Dizem que em uma de suas noitadas, lembrando que naquela época a noitada de Jesus era quando ele ia até o Monte das Oliveiras para refletir, para meditar, para orar, para pedir intuição. Então, em uma dessas suas noitadas, ele foi intuído. E ele ali decidiu que falaria através das histórias do dia a dia. E nessas histórias ele ia colocar o ensinamento, o espiritual. E dizem que quando ele voltou para casa, ele viu a sua mãe preparando pão. E foi aí que ele teve a ideia da primeira parábola, quando ele viu a mãe dele colocando o levedo, que era o fermento, na farinha. A primeira parábola diz o seguinte: pequenas quantidades de levedo levedam a farinha toda. Querendo dizer, se tem alguém com um pouquinho de fé, esse alguém, todos aqueles que estiverem em volta daquele alguém, também serão iluminados. Então vamos parar um minutinho aqui para refletir sobre esse ensinamento do mestre. Por quê? Ele tinha um pequeno problema. E o que ele fez? Ele foi refletir, ele foi meditar, ele foi pedir intuição. Ele teve uma intuição, uma primeira ideia. E a hora que ele volta para casa, vendo a mãe dele preparando o pão, ele teve a certeza que era esse o caminho que ele tinha que seguir. Agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Quantos de nós temos pequenos problemas, temos dúvidas, temos questões? Será que a gente segue esse ensinamento do mestre? De pararmos um minutinho, refletirmos, meditarmos, orarmos, pedirmos intuição para os nossos mentores, nossos anjos da guarda? Será que fazemos isso? E se o fizermos, será que nós estamos prestando atenção no que está acontecendo à nossa volta para ter a confirmação da resposta, assim como Jesus teve a confirmação na hora que ele viu a mãe preparando o pão? Será que nós estamos atentos? Ou será que nós estamos ali tão ansiosos, forçando uma resposta,
e querendo uma resposta direta. Enfim, é para refletirmos. Mas vamos continuar. E como a gente fala muito de desculpe, como a gente fala muito de fé raciocinada, talvez você possa me dizer que não entendeu essa primeira explicação que eu passei. Que tal, então, se eu trouxer aqui uma explicação matemática e física? Então, para matemática e para física, o que é uma parábola? É um arco de parábola. Então, imaginem um canhão. Se eu soltar uma bala nesse canhão, o que essa bala vai fazer? Ela vai cair no meio do caminho, certo? E o que acontece agora se eu levantar um pouquinho o ângulo desse canhão e soltar essa bala? O que a bala vai fazer? Um arco de parábola. E ela vai atingir o seu objetivo, ou seja, a parábola atinge a todas as pessoas. Você pode me perguntar, mas o que significa isso? Que cada um vai captar da parábola aquilo que é capaz de digerir. Então, se eu tenho 20% de evolução espiritual, eu vou captar aquele 20% e vai me ajudar a chegar no 30%, por exemplo. Se eu tenho 40% de evolução, eu vou compreender um pouco mais daquela parábola e ela vai me ajudar a chegar nos 50%. Então, cada um compreende de acordo com essa parábola, de acordo com o grau. Esse era o objetivo, levar a cada um de acordo com a sua capacidade de compreensão. Cada ensinamento virá no momento oportuno. E já que estamos falando de parábolas, eu trouxe aqui para gente uma parábola para refletirmos, para compreendermos um pouco mais no detalhe. É a parábola do cego de Betsaida. Então eu vou ler essa parábola e depois nós vamos passar frase a frase por elas. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Então vamos refletir agora sobre cada frase dessa parábola. A primeira frase é: E chegou a Betsaida. Betsaida era uma cidade que ficava a alguns quilômetros de Cafarnaum. Era a terra dos apóstolos Pedro, Felipe e André. Então Jesus passou por aquela cidade por quê? Porque ele estava à procura das ovelhas perdidas. E esse cego de Betsaida era uma dessas ovelhas. A segunda frase diz o seguinte: E trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. A palavra trouxeram nos ajuda a entender que não foi, desculpa gente, a garganta está coçando, deixa eu só colocar um pouquinho de água. Secou a garganta aqui, desculpa. Então a palavra trouxeram nos ajuda a entender que não foi uma única pessoa que levou esse cego, mas foi um grupo de pessoas. Não sabemos o nome nem a quantidade de pessoas. E a palavra rogaram nos ajuda a entender que esse grupo de pessoas era um grupo caridoso, que aproveitou a oportunidade ali, a presença de Jesus, para pedir para aquele cego, para pedir que intervissem por aquele cego. Então, é um grupo que demonstra a sua fraternidade, a sua solidariedade. Vamos para a próxima frase. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. A frase tomar o cego pela mão mostra a atitude carinhosa, de cuidado, de atenção de Jesus para com o próximo, para com aquele cego. E a frase levou-o para fora da aldeia demonstra o seguinte: para que Jesus pudesse curar, para iniciar aquele tratamento, ele precisava afastar aquele cego das causas geradoras da doença. Ele precisava afastar aquele cego dos seus problemas, das más influências do ele foi necessário ser levado para fora da aldeia. A frase seguinte diz:
e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E cuspindo-lhe os olhos nos ajuda a entender que a enfermidade dele tinha tal característica que era necessária uma intervenção de ordem material. E impondo-lhes as mãos, aqui nós conhecemos, né? Jesus está aplicando o passe. Então, ao impor as mãos, ele está magnetizando os seus fluidos vitais, que junto com os fluidos dos benfeitores espirituais, canalizam os elementos, as energias de cura para aquele enfermo. Perguntou-lhe se via alguma coisa. Então, essa pergunta é significativa. Por quê? Porque Jesus queria saber se aquele cego estava realmente desejoso de transformar, de iniciar o seu processo de transformação moral. Era uma pergunta que ele precisava fazer a parte dele e dizer o que ele estava vendo de acordo com a sua própria evolução, com a sua própria condição evolutiva. A frase seguinte diz: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então, levantando os olhos, vem ao encontro da pergunta anterior. A hora que ele faz esse movimento, levantando os olhos, o que ele diz? Que sim, que ele estava determinado a seguir as orientações do Cristo. E quando ele fala, vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam, aqui ele demonstra que ele já tinha começado a enxergar, mas a visão dele ainda estava distorcida da realidade. É importante aqui a gente entender a sinceridade desse cego, que falou o que ele estava vendo realmente, que expôs ali os seus defeitos, expôs o que ele estava vendo. Em nenhum momento ele quis mentir, em nenhum momento ele quis falar que já estava curado. Então ele foi sincero. Isso é importante para a frase seguinte, que diz: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. Então, como o cego respondeu sincero, não mentiu, falou que ele ainda estava vendo de maneira distorcida, isso foi importante para Jesus ter essa certeza de que ele estava determinado. E aí Jesus impõe novamente as mãos, torna a pôr as mãos nos olhos, para que ele ficasse realmente restabelecido, ou seja, para que ele retornasse o seu equilíbrio. E aí vem a frase: e já via ao longe e distintamente a todos. Aqui ele já passou a enxergar a todos ao longe, acima das aparências, a enxergar todos como irmãos, todos como companheiros nesse processo de caminhada até Deus. Ele enxergava distintamente, ou seja, ele só identificava o bem em cada um. Essa é a verdadeira frase: amar ao próximo, compreender que o próximo é seu irmão. É uma linda frase, é um lindo ensinamento. E aí continua a parábola: e mandou para sua casa. Então aqui temos dois fatos aqui nessa frase. A primeira está relacionada realmente ao ambiente doméstico, ou seja, ele precisava voltar aos seus deveres, aos seus compromissos da reencarnação, voltar à sua família, voltar ali naquele círculo de amigos que ele tinha, então ele precisava voltar. Mas ele também tem esse sentido da casa íntima, da mente, para que ele começasse mentalmente a trabalhar o seu processo de progresso espiritual, a sua reforma íntima. Então tem esses dois objetivos, essa frase. E a última frase é: dizendo, não entres na aldeia. Então, se a gente lembrar, Jesus o tirou da aldeia. Por quê? Porque para curá-lo, precisava tirá-lo daquilo que lhe causava a cegueira, tirá-lo dos seus problemas, das más inclinações. Então, Jesus agora fala: não volte para esse ambiente de más influências, de problemas. Não volte para a aldeia. Se conecte com Deus, se afaste dessas más influências. Então essa era a grande mensagem que ele queria dar para esse cego. Então vamos aqui fazer um resumo. O que estava acontecendo aqui? Era um processo de transformação. Esse cego, ele tinha o desejo de ser curado, e ele teve a ajuda de amigos que o levaram até Jesus. Jesus
o atendeu com cuidado, com atenção, e o ajudou a recuperar a visão, primeiro ainda embaçada, depois já vendo ao longe distintamente. E aí, dá essa instrução maravilhosa de voltar a casa, mas não volte para a aldeia. É o processo de transformação desse cego. E por que só que eu estou falando isso? Porque a primeira vez quando eu li essa parábola, quando eu estudei, ela me remeteu ao nosso processo de transformação, a primeira vez que nós procuramos a casa de Jesus. Nós todos estamos nesse processo muito parecido desse cego, porque a maioria de nós, quando procura a casa de Jesus, procura para pedir ajuda para uma cura, seja espiritual ou seja física. Nós vamos até a casa de Jesus, na maioria das vezes, levado por amigos ou familiares que querem nos ajudar, pedir por nós, intervir por nós, pedindo pela nossa cura. Se não é um amigo, irmão, um conhecido encarnado, pode ter certeza que é um desencarnado, o nosso anjo da guarda, alguém muito querido que está ali nos inspirando para irmos até a casa de Jesus. Esse é o primeiro passo. E o que acontece na hora que a gente chega lá? Somos amorosamente recebidos, com cuidado, com atenção, com carinho. E depois o que acontece? Começamos um tratamento espiritual. Para o quê? Para recuperarmos essa visão. Inicialmente, ainda como cego, vemos de maneira distorcida. Estamos começando a enxergar. E aí, realmente desejosos dessa transformação, nós continuamos na casa, começamos a fazer os cursos, os estudos, começamos a trabalhar, a ser voluntários. Por quê? Porque nós desejamos esse enxergar ao longe, desejamos enxergar distintamente, desejamos entender e compreender ao fundo essa lei de amor e caridade. Alguns de nós, às vezes, se perdem na primeira visão, quando começa a enxergar ali ainda embaçado, já acha que é suficiente e não volta para casa. O Marco comentou isso na live que ele fez na quarta-feira, que alguns ali nessa primeira visão já não voltam. Mas como estamos falando aqui, a parábola é para todos, cada um no seu tempo, cada um com a sua capacidade de digerir. Mas é uma informação muito linda sobre como é esse processo de transformação. Então, eu vou parar um minutinho aqui para ler mensagens. Então, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Acho que não. Deixa eu ver. Só um minutinho, gente, que eu tô procurando aqui se tem alguma mensagem. Tem bastante texto aqui, mas acho que na mensagem não tem nenhum comentário, não. Se tiver, e se eu me perdi, peço desculpas, porque qualquer coisa eu respondo depois, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Achei aqui, desculpa. É Maria Cristina. Ela tá falando, bom dia, que nosso domingo seja de muita luz e sabedoria. Igual a paz que você nos transmite. Gratidão a todos. A paz que me transmite são os nossos benfeitores. Maria, a gente está aqui só de instrumento. Então não tem mensagens. Então vamos continuar. Então, como eu falei no começo desse capítulo, nós estamos aqui falando sobre a divulgação do Evangelho. Como que nós podemos interpretar nos dias de hoje essa divulgação? Como podemos interpretar esse texto? Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Nós vamos interpretá-la da seguinte maneira: ninguém deve guardar para si os conhecimentos espíritas. Não espalhar esses conhecimentos espirituais é esconder egoisticamente a luz que poderia beneficiar a muitos. E como podemos levar essa luz? Não só através de palavras, mas principalmente através de ações, através de exemplos. Então esse capítulo está nos fazendo um convite para levar a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, um convite para trabalharmos a nossa reforma e
compartilharmos o que estamos aprendendo, o que estamos recebendo, compartilhar o que estamos, as experiências que estamos sentindo, o que estamos pensando, como que estamos ali ressignificando nossos sentimentos e nossos pensamentos. Só que o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa tem medo, ela diz que não se acha preparada. A grande verdade é que o tempo todo nós estamos aprendendo, ensinando. Se formos esperar estarmos preparados, nunca estaremos preparados. Temos que sempre ter essa vontade de iniciar. E é por isso que eu trago aqui um pequeno trecho de um texto que está no livro Avante, Avante, da nossa queridíssima Dona Silvia Pascoal. Um texto ditado pelo evangelista. O título desse texto é Ide e Pregai. Então vamos ler o que eles nos trouxeram. Aprender a viver o Evangelho. Ensinamentos profundos são nele encontrados para a vivência do dia a dia. Palavras costuradas, alinhavadas com diversas significações. Meditemos sobre suas lições. Há pessoas que, com o Evangelho nas mãos, assimilam conhecimentos, ouvem pregadores, evangelizadores e sentem-se repletas de alegrias. Lições maravilhosas são ditas, palavras de esperança, caminhos abertos por Jesus. No entanto, quando lhes indagam, não vai distribuir essas verdades que já entesoura? Justificam. Quem sou eu para levar mensagem ou pregar? Estou aprendendo, recebendo, no futuro, talvez. É tempo de doação. Devemos ir e pregar. Não espalhar é esconder egoisticamente. Devemos espalhar o conhecimento em benefício de todos. Então, é um lindo texto que nos ajuda a reforçar esse convite de que devemos levar essa luz, devemos levar esse conhecimento espírita. Por quê? Porque o conhecimento espírita é um talento que recebemos. E vocês podem me perguntar, né? E como devemos levar esse conhecimento? Para quem? Para todos aqueles que buscam o esclarecimento, aqueles que pedem para ver, pois são aqueles que têm necessidade da consolação. Não é para sairmos por aí pregando o Evangelho, não. O próprio Evangelho nos diz o seguinte, quando nos fala sobre esse convite, que mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que prefere ficar nas trevas. Então devemos levar aqueles que têm realmente esse desejo da transformação, sermos esses elementos que compartilham o conhecimento espírita. E você pode me perguntar, mas como devemos levar? Uma das maneiras é através das oportunidades que a Casa de Jesus nos oferece. Ela tem inúmeras oportunidades. Recentemente tivemos uma live com o Ricardo e o Biratã explicando sobre a caridade, explicando sobre o voluntariado. Existem várias maneiras de você trabalhar isso na casa. E existe uma outra maneira, utilizando aqui uma publicação recente que a casa colocou, onde ela convida todos aqueles que terminaram o 3º módulo do curso a se inscreverem no módulo do passe, no módulo do diálogo, para que tenham continuidade, para que possam aqui adquirir um pouco mais de conhecimento e depois começar a trabalhar como voluntário no passe ou como voluntário no diálogo. Então as oportunidades existem, basta a gente ter essa vontade de ir e pregar e sermos esses apóstolos de Jesus para ali espalhar esse conhecimento. E quando a gente fala desse assunto, como não lembrar de Chico Xavier? No livro As Vidas de Chico Xavier, ele narra em uma das suas histórias o que ele fazia com muita frequência de prática de caridade, que ele visitava sempre os presídios. Mesmo estando com problemas no coração, com problemas na angina. E o Chico falava que, para ele, o trabalho era um santo remédio, a caridade para ele era sempre milagrosa. E o que ele fazia? Então, nos dias das mães, ele ia visitar os presídios. Ele ali levava sorrisos, um aperto de mão. Em alguns casos, ele dava um dinheiro simbólico e ia embora.
Mas o importante é a gente entender é o seguinte, que o Chico comenta ali no livro, que em nenhum momento ele leu uma frase do Evangelho, porque ele não poderia aproveitar que eles estão atrás das grades para dar sermão. Então vejam, Chico ele levava o que eles precisavam. O que eles precisavam? De atenção, de carinho, de uma palavra amiga, de um aperto de mão. Isso é divulgar, isso é levar a luz do Evangelho. Eu vou parar mais um minutinho aqui para a gente perder o tempo, ver se tem alguma mensagem. Tem uma mensagem da Márcia aqui. A melhor maneira de divulgarmos a palavra do Evangelho é vivenciá-lo. Nossas atitudes devem estar sempre pautadas no equilíbrio das lições do Evangelho. Nossas atitudes constam muito mais do que nossas palavras. Exatamente. São as ações. É essas que estamos sendo convidados para agir como acabamos de trazer aqui o exemplo do Chico. Então vamos continuar. Então eu comentei que, mais uma vez, que esse conhecimento espírita é um talento que recebemos. E já que estamos de talento e dessa necessidade da divulgação da doutrina, que tal escutarmos uma história que está lá no livro Estante da Vida, um livro do Chico e do irmão X. É uma história que vai parafrasear a parábola dos talentos. O título desse texto é Estudo da Parábola. Então vamos lá. Meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes alguns dos seus próprios bens, a título de empréstimo, participando-lhes que o reencontraria mais tarde na vida superior. Ao primeiro, transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Ao segundo, concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro, entregou o conhecimento espírita. Depois de longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. Então aqui, só para a gente lembrar dessa parábola dos talentos, na parábola dos talentos ele deu para o primeiro 5 talentos, para o segundo 2, para o terceiro 1. Aqui esses talentos estão representados pelo dinheiro, pelo poder, pelo conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência, a autoridade e o conhecimento espírita. Então vamos ver o que o primeiro disse, o primeiro servo. Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade que determina o bem para todos os teus súditos. Mas com os 5 talentos que me puseste nas mãos, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão em alguns dos companheiros que ficaram no mundo. Perdoe-me, ó divino amigo, se não pude fazer mais. Então esse primeiro servo, ele fala o quê? Que ele trabalhou, tentou se esforçar para realizar o bem, não conseguiu, cometeu ainda, como somos todos imperfeitos, ele também cometeu algumas falhas, mas ele conseguiu adquirir outros 5 talentos, não somente para ele, mas para aqueles companheiros que estavam. Então vamos ver o que o Senhor responde. Bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sobre o amparo das afeições que ajudaste. Então aqui, esse servo ele vai fazer o quê? Ele vai reencarnar ali ao lado daqueles que ele ajudou, daqueles companheiros, para que ele dê continuidade ao seu processo, ao seu progresso evolutivo. Vamos ver o que o segundo nos fala. Senhor, digna-te desculpar minha incapacidade. Não te pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas, e perpetrei lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste, e com eles angariei outros 2, que são a cultura e a experiência, para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda. Então esse segundo, praticamente foi como o primeiro. Ele cometeu algumas falhas, ele, como sendo também imperfeito, ele não conseguiu fazer tudo o que ele gostaria, mas ele conseguiu adquirir outros 2 talentos, não somente para ele, mas para os irmãos que ali permaneciam com ele. E o que o Senhor respondeu?
Bem está, servo fiel, pois não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sobre o amparo das afeições que ajuntaste. Então, esse segundo servo também volta para a reencarnação, para dar continuidade ao seu progresso, para adquirir novas experiências, para continuar seu processo evolutivo. E aí vem o terceiro. O terceiro adiantou e explicou-se. Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro, qual a recebi de tua magnificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que tua lei é obra dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade, sem ferir ou sem incomodar? E como incomodar ou ferir, sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego da minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restituo-te semelhante riqueza, sem o mínimo toque de minha parte. Então, esse terceiro, ele fala o quê? Que ele teve medo de levar a palavra, teve medo de levar a verdade, teve medo de encontrar um caminho, de levar essa verdade aos poucos, de acordo com o que a pessoa pode compreender, de levar a verdade para aqueles que têm interesse. Sim, se a gente levar uma verdade para quem não está preparado, claro que vai ser muito mais difícil. É por isso que o Evangelho nos diz: leve para aqueles 100 cegos que realmente desejam, recuperar a visão. Mas esse terceiro não. Ele achou que isso era muito difícil. O que ele fez? Ele preferiu acomodar-se. E o que ele fez? Ele escondeu esse conhecimento. Devolveu intacto, mas ele perdeu uma oportunidade de servir, uma oportunidade de levar e distribuir esse conhecimento. Então vamos ver o que o Senhor responde. O sublime Criador, porém, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregou de imediato aos 2 colaboradores diligentes que se encaminhariam para a terra, de novo, declarando incisivo: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Então, a esse servo, o Senhor disse o quê? Ele tirou aquele talento e mandou-o de volta para a reencarnação, mas ele não avançou, então ele volta. Ele começa de novo no seu mesmo ponto de partida, no seu princípio. Vamos ler um pouquinho mais o que esse servo fala. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde a tua equidade? Deste aos homens, companheiros, o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência, a autoridade, e a mim concedeste tão só o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso de tua severidade? Então, aquele servo, tentando se justificar, traz essa explicação para o Senhor. E vejam que o Senhor fala: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos? Se ambos lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado através do exemplo, de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo. Então veja, o Senhor veio dizer para ele que aqueles outros 2 servos tinham outros talentos, mas lhe faltava o discernimento que poderia ter sido levado por ele, mas que ele teve medo e preferiu guardar. Ele teve medo do trabalho, ele teve medo de levar, de amar. O Senhor continua: escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdeste pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvesse recebido o quinhão de amor e serviço, umidade e paciência, que lhe negaste. Então ele continua aqui
esse conhecimento, esse talento que tinha, poderia ter ajudado aqueles irmãos a render muito mais em relação ao bem eterno. Mas ele negou essa oportunidade, esse dever. E aí o servo continua: Senhor, Senhor, por que? Soluçou o infeliz. Por que tamanho rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? Então os assessores do Senhor conduziam o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença para os ignorantes do dever. A justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para criaturas conscientes das suas próprias obrigações. A misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Então aqui a gente entende como é aquela frase final também que está no Evangelho que diz: aquele que semeia na terra vai colher na vida espiritual. Colherão os frutos da coragem ou da sua fraqueza. Os dois primeiros colheram o fruto da coragem. Aquele terceiro que tinha o conhecimento espírita, mas ele teve a fraqueza de não divulgar, de não ir, de não levar essa luz, ele colheu também os frutos da sua fraqueza. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Temos mais aqui. Da Lunalva. Obrigada, Lunalva. Muitas vezes o medo de se expor rouba a oportunidade de conhecer o avanço no bem e igualmente os pontos que resistem onde tropeçamos inúmeras vezes. Exato. Esse é por isso que nós temos sempre novas oportunidades, e quanto mais a gente estuda, estamos aqui lendo, refletindo sobre o Evangelho, é isso que a gente pede, para que a gente, cada vez que a gente reflete, a gente possa expandir um pouquinho mais a nossa visão e possa conseguir colocar em prática. Por isso a parábola, dependendo onde nós estamos da nossa evolução espiritual, vamos dar alguns passinhos a mais em relação à nossa evolução. Cada um no seu tempo, cada um com a sua capacidade. Essa é a divulgação desse Evangelho. Então é isso que eu queria trazer para nós aqui hoje. Agradecer a todos vocês por estarmos reunidos para refletirmos sobre quanto a nossa visão se amplia quando estudamos o Evangelho, quando trabalhamos, colocamos em prática essa oportunidade, esse conhecimento que nós temos. Como a Márcia e a Lunalva colocaram, que a gente possa colocar em ação isso que estamos aprendendo, para levar essa luz àquele que tem esse mesmo desejo de recuperar a visão. Então eu encerro aqui com uma linda frase de Chico Emmanuel, que diz o seguinte: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando, para isso, o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Era isso que eu queria trazer para a gente hoje. Agradeço muito a participação de todos vocês. Agradecemos a presença dos bons espíritos que nos acompanharam, dos nossos anjos da guarda, do nosso querido Mestre Jesus. Agradecemos por essas sementinhas plantadas em nossos corações, e que possamos, cada um, dentro do seu tempo, dentro da sua capacidade, do seu limite, conseguir colocar em prática. Mestre querido, derrama sobre nossas mentes e nossos corações as suas bênçãos de paz, de luz e de alegria. Que tenhamos todos um excelente domingo e uma semana abençoadíssima. Que assim seja. Viva Jesus! Viva Jesus! Para sempre. Viva Jesus! Muito obrigada.